pessoal! A gente está aqui hoje com a Letícia, que trabalha na área contábil aqui no Canadá, e ela vai contar um pouquinho para a gente hoje de como é o processo de abertura de empresas. Então, se você está no Brasil pensando em vir para o Canadá para abrir uma empresa, para ser um empresário, ela vai explicar um pouquinho para a gente das diferenças, dos custos, do tempo, das vantagens, dos benefícios. Então, não perca esse vídeo. Vamos lá! Letícia, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Mari, por estar aqui e explicar para o pessoal que está no Brasil, ou até mesmo está aqui, está querendo iniciar um business, né? É legal saber quais são os custos envolvidos para que não tenha nenhuma surpresa futuramente. Com certeza. Bom, então vamos lá. Me conta primeiro um pouquinho de como são as estruturas, né, que a pessoa pode optar por abrir, né? Quando ele pensa assim, vou abrir uma empresa. Qual que é a primeira decisão que ele tem que tomar? Tá. Primeiro a gente tem que pensar em termos de estrutura. Se você quer ser uma empresa limitada, se você quer incorporar a sua empresa e, assim como no Brasil, ter o limitado no seu nome, ou se você quer fazer business como autônomo. Se você for fazer business como autônomo, você é o self-employed aqui no Canadá, né? Uhum. E essa atividade ela é muito simples, você não tem muitas obrigações aí para fazer com o governo. Eu vou começar explicando por ela. Quando você é self-employed, o primeiro ponto importante a gente mencionar é que não tem separação entre a sua pessoa física e a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica não existe nesse caso. Toda a renda que você fizer dessa atividade como self-employed, ela é inclusa no seu tax return. Então, durante o ano, você faz toda a atividade ali, recebe o que você tem que receber, emite as suas notas, presta o serviço, e aí no início do outro ano, né, quando você for fazer o seu tax return, é aí que você declara e paga os devidos impostos. Então, na verdade, se você quer atuar como um self-employed, você não precisa fazer nenhuma burocracia, digamos assim. Você simplesmente entrega o serviço, cria a sua nota fiscal para você registrar isso e no final do ano, ou melhor, no ano seguinte, quando você tem que fazer a apuração do ano anterior, você faz a verificação dos seus lucros e declara como pessoa física, é isso? Exatamente. Só tem um ponto aí, Mari, que é importante a gente frisar. Se você vai fazer mais de 30 mil dólares no ano dessa atividade, você precisa se registrar para coletar, né, e repassar o imposto GST, que é 5%. Então, vale ficar atento quando você pegar um contrato, se esse contrato ele for mais de 30 mil no ano, você precisa se registrar, procurar um escritório de contabilidade para te ajudar nesse processo do GST. GST é a sigla para Goods and Services Tax. E essa fee, ela é mandatória quando você presta serviços, né, e quando você vende mais do que 30 mil no ano, né, de serviços. Então, aqui no Canadá, todos os taxas são transparentes para o consumidor, digamos assim. Então, vamos supor, você negociou o seu serviço em 10 mil dólares. Então, a sua nota fiscal vai ter que ter 10 mil dólares mais GST de 5%, 10.500 dólares no total, né? Então, muito importante que você inclua na sua nota fiscal para que você possa, no ano seguinte, fazer a declaração correta, né, Letícia? Exatamente. E vale lembrar que o GST, quando você vai se registrar, você escolhe como você quer reportar isso para o governo, né? Se você quer fazer ele mensal, se você quer fazer ele a cada 3 meses, ou se você quer fazer uma vez no ano. E também importante do GST é você guardar todos os recibos das compras que você efetua para prestar aquele serviço. Porque, na verdade, o que você acaba repassando é a diferença entre o que você coletou do seu cliente e o que você pagou nas compras de material ou outras coisas para prestar aquele serviço. Legal, bacana. Então, na verdade, quando você vai fazer a entrega do seu imposto de renda, tudo que você comprou e que você pagou de GST, né, você vai deduzir e vai pagar só a diferença. Ou pode ter até o crédito, né? Você pode receber de volta em alguns casos, correto? É, correto. O GST, Mari, vale a gente lembrar que você acaba não reportando no momento do seu imposto de renda, né? O seu imposto de renda você vai reportar o que você recebeu dessa atividade, mas o GST você vai ter que fazer num período anterior. Isso vai depender, como eu mencionei, de como você escolheu reportar, se foi anual, mensal ou a cada 3 meses. O que acontece quando a pessoa, por exemplo, começou as atividades, ele não estava cobrando GST porque ele não achou que iria passar de 30 mil, e aí ele alcança 30 mil. O que acontece? Ele é penalizado, ele tem que pagar adicional, ele tem que tirar do próprio bolso, como que fica isso? Bom, se passar de 30 mil, ele vai ter que pagar os 5% de imposto. Então, muitas vezes ele vai ter que tirar do bolso. Então, é bom ficar atento se essa atividade vai exceder ou não, né, os 30 mil dólares no ano. Bacana, legal. Então isso é um resumão aí para quem quer atuar como self-employed. Você não necessariamente precisa abrir uma empresa, mas você precisa se registrar no GST e cobrar esse GST do cliente
registrar todas as notas fiscais, registrar tudo que você também gastou para prestar esse serviço, porque tudo isso vai ser relevante tanto no reporte do GST, que é uma coisa, como no seu reporte de imposto de renda, que é a segunda parte das suas obrigações fiscais. Qual que é o próximo level, né? Então, esse foi para self-employed. A pessoa quer ser limitada, por exemplo. Como que é o processo? Tá, se você quer incorporar uma empresa e ter essa empresa limitada aqui no Canadá, diferente do Brasil, é muito simples. Você vai procurar um escritório de contabilidade, um profissional que pode te ajudar nesse processo e ele vai fazer a abertura. O primeiro passo é você escolher 3 nomes, né? Por ordem aí de que você quer o primeiro nome, que é o que você faz questão, que vai fazer sucesso no seu business. E aí você escolhe esses nomes, a gente vai submeter o nome e aguardar a aprovação. Se esse nome não conflitar com nenhum outro business no Canadá, você vai ter esse nome aprovado para que você possa usar aí. E aí depois vai ter os registros das suas contas, por exemplo, o registro da sua conta no governo com o payroll, que é a folha de pagamento, do GST, que a gente já mencionou também ele no self-employed, ele também entra aqui para o seu business. E também a sua corporate tax, que é a sua conta que você vai fazer o imposto de renda da empresa, que ele é anual. Então, na verdade, a primeira coisa é escolher o nome da empresa. O governo vai primeiro validar se existe esse nome em qualquer outro business no Canadá ou se está disponível para que você possa utilizar. Esse processo demora 3 dias. Uma vez que o nome está liberado, a empresa então pode ser registrada, né? E aí você escolhe se é limitada ou se é incorporation. Você registra, mas não é só simplesmente registrar a empresa, que seria o equivalente ao CNPJ no Brasil, né? Exatamente, você vai receber o seu business number, que é o equivalente ao CNPJ no Brasil. E a partir do business number, você também tem que registrar payroll, se você for ter funcionários, tem que registrar também o seu CRE number, que é para você fazer a declaração de imposto de renda da sua empresa. Tem que registrar GST, né, conforme ela explicou que seria o mesmo critério do self-employed. É isso? É isso, basicamente é isso. Então, se você não está seguro, melhor contar com os serviços de um contador. A Letícia trabalha no escritório de contabilidade, a gente vai deixar os contatos. E se você estiver interessado, você pode procurar a Letícia também para te ajudar nesse processo. Bom, a gente estava falando de limited or corporation, né? Mas o procedimento é basicamente o mesmo. O que muda entre essas duas? Não muda, na verdade. É só você, na hora de incorporar, você pode ter o limitada, né, no final do seu nome, ou você pode ter o incorporation. Você que decide como você quer a sua empresa. O que vai mudar é se você quer registrar a sua empresa a nível federal. Se você não quer atuar somente, nós estamos em BC, se você não quer atuar somente na província, vai ter que incorporar essa empresa a nível federal, né? E daí muda um pouquinho o processo de incorporação. Então, basicamente, é importante que a pessoa também decida no momento de incorporação ou de registro da empresa se ela quer atuar no nível provincial ou federal, correto? Exatamente. Ela tem que decidir aonde o business vai estar atuando, né? De repente você começa numa província e você cresce, quer ter em outras províncias, né? Esse mesmo business. Então, é importante fazer esse planejamento, né? Com o seu contador, com o escritório te ajudando para decidir aonde você pretende chegar com esse business. Então, basicamente, a pessoa pode abrir como self-employed, abrir como limitada, abrir como corporation. Conta um pouquinho mais pra gente das diferenças, do porquê que uma pessoa poderia, então, escolher corporation ou self-employed. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma delas? Tá. Tudo isso vai depender, a decisão, de quanto você está esperando de renda dessa atividade, né? Se isso é uma coisa muito pequena, se você tem um contrato ali, você pode continuar atuando como self-employed e não vai ter nenhum problema, porque o seu custo para operar vai ser menor. Agora, se você acha que isso vai ficar maior, que você quer empregar muitas pessoas, ou até a renda dessa atividade, né, vai se tornar algo grande, é melhor que você incorpore. E aí você vai talvez ter um benefício, né, entre essa transição de self-employed para a corporation quando você se torna grande. É aí que você vê a diferença na parte de impostos. Conta um pouquinho pra gente, então, quanto, por exemplo, uma pessoa como self-employed paga de impostos sobre a renda que ela recebeu versus quanto uma pessoa, ou quanto uma empresa, uma corporation ou limited, paga de impostos em cima da renda que ela declarar no ano. Tá, acho que o primeiro ponto na sua pergunta, Maria, é a gente esclarecer qual é a diferença, né? Quando você tem uma corporation, ela é uma pessoa separada sua do pessoa física. Então, tudo que você faz nessa atividade não entra no seu imposto de renda. Vamos dizer que você teve lá 500 mil em vendas nesse ano
ele não vai entrar no seu imposto de renda. A própria empresa tem o seu imposto de renda todo ano que é necessário enviar para o governo. Essa é já uma diferença muito grande. A segunda diferença é que se você vai fazer uma atividade que vai chegar até 500 mil dólares, você vai ter alguns benefícios, né, do governo. Então você vai estar em torno de 13% o seu imposto ao ano dessa empresa. Comparado à pessoa física, não sei se eu vou explicar aqui um pouquinho, se você me permitir. Claro. O pessoal às vezes não entende no Canadá, eu ganho mais dinheiro e eu pago mais imposto. Sim, no Canadá o sistema de tax ele é progressivo, ele começa em 15% agora e ele vai para 33%. Então vamos dizer que você está self-employed e você está fazendo uma atividade que está já no último, né, bracket do tax, então você vai ser tributado em 33%. Então vale essa transição para a empresa limitada, para a corporation. Como que funciona essa questão dos brackets, na verdade, né? Então, quais são os níveis? Começando, né, o self-employed, você vai ser taxado como uma pessoa física, e a pessoa física, ela passa a pagar imposto a partir de 11.634 dólares, ela já tem que pagar imposto, e aí ele vai até 45 mil dólares, fica em 15%, eu tô dando números mais arredondados, tá? Tem uns quebradinhos ali, e depois se você fez até 91 mil dólares, seu imposto é taxado a 20,5%. Claro que esses valores mudam anualmente. Eu estou dando o valor combinado, né, do federal e provincial. Se você não está em BC, pode ser que o seu número é diferente. Então, vale a gente deixar o link. Se você tem dúvida qual que é esse valor, a gente deixa o link aqui do Canada Revenue Agency, o CRA, com o tax combinado, o federal e o da província. Então, é só para realmente ter uma ideia, né, para saber se vale a pena entrar como self-employed ou se vale a pena fazer a incorporação da empresa. Como empresa, como você colocou, seria 13%, certo? Exatamente, é 13% como empresa a renda, né, dessa atividade. Você como pessoa física, você continua sendo taxada nos brackets normais, né, nos rates de tax normal. Mas vale a gente entender qual é a sua atividade, qual é a despesa que você tem e fazer todo esse planejamento e te direcionar o que vale mais a pena ali. Lembrando que a gente está falando de tax. Tem outros, né, impostos que incidem, como CPP, EI, então é além somente do tax, né? Vale a gente entender qual que é a situação do seu negócio. Legal. E aí a gente falou de self-employed, a gente falou de limited or corporation, e tem mais um tipo para a gente explicar, certo? Exatamente. A gente vai falar de partnership. Partnership no Brasil, né, a sociedade, você e o seu amigo de repente está com uma ideia legal e quer fazer esse business. Esse business também, ele assim como o sole proprietor, ele não tem diferença, né, de você, pessoa física, e o negócio. Então, é legal você tomar bastante cuidado com esse tipo de sociedade, né, porque colocar tudo inscrito, porque caso algo aconteça, você está colocando, né, os seus bens pessoais, você e o seu sócio, ali pro business. Então, se algo aconteceu, você está em risco com a sua pessoa física. Se alguém te processar, por exemplo, e você tiver que pagar um valor muito alto para responder esse processo, se você é sole proprietorship, né, o self-employed ou partnership, isso significa que o governo, declarando que você realmente tem que pagar aquele valor, pode tirar sua casa, pode tirar seu carro, pode tirar os seus bens, porque você é 100% responsável como sócio por aquele dano que foi causado, né? Como empresa, a empresa é responsável, né? Então ela funciona como uma entidade separada, correto? Exatamente, é uma entidade separada, não é a mesma coisa. Você e a empresa, cada um tem a sua obrigação. Você como pessoa física, declarando o seu imposto de renda ali tudo certinho, recebendo a renda dessa atividade, que você pode receber de duas formas, você pode ser um funcionário da sua própria empresa ou você pode receber em forma de dividendos. Isso também vai depender de quanto você está planejando receber e essa análise, né, para a gente ver o que vale mais a pena para você, mas essa é a diferença, Mari. A gente sabe que no Brasil é muito difícil ter funcionário, né, porque você paga muito mais de impostos pelo salário, então eu me lembro que em projetos a gente fazia um cálculo de 1,9, né? Então era o salário da pessoa versus 90% que a empresa tinha que ter de budget para cobrir ali todas as despesas de impostos e tudo mais. Qual que é o percentual que um empresário aqui no Canadá paga para o governo em impostos quando ele tem um funcionário? Tá. Se você tem um funcionário no Canadá e você vai fazer, né, todo mês, primeiro eu vou explicar como funciona. Você tem o seu funcionário e aí você faz lá a sua folha de pagamento do primeiro ao último dia do mês. E aí você tem até o dia 15 do mês seguinte para fazer o remittance, né, para mandar todos
o valor que foi a sua folha e os devidos impostos, o pagamento dos devidos impostos ao governo. Incluindo férias, eu diria que está em torno de 12,5, mas esse valor eu estou contando, como eu mencionei, as férias, CPP, IA e tax, que são os 3 tax, né? E estou também incluindo o WorkSafe BC, que é que regulamenta o trabalho, que é a segurança no trabalho. Então, se seu empregado de repente tiver um acidente de trabalho, ele vai recorrer ao WorkSafe BC, mas eu estou dizendo 1% nessa minha conta como uma atividade de escritório, que é algo que não tem muito risco. Mas se você colocar outras atividades, por exemplo, você é um telhadista ou uma atividade que tem um risco da pessoa, né, se machucar ou alguma coisa, esse número vai ser maior. Entendi, legal. Vale a pena lembrar que existem outros custos associados ao empregado, né? Mas com certeza é mais barato ter funcionário aqui no Canadá do que ter funcionário no Brasil, né? Bom, então basicamente, só para a gente fazer um resumão, né? O processo de abertura de empresa aqui no Canadá é muito mais simplificado e muito mais barato. Então, para abrir uma empresa, você tem um step inicial ali, que é de escolher o nome. O governo vai validar se esse nome está disponível ou não, ele demora 3 dias, certo? Feito isso, você consegue dar o próximo passo e registrar a empresa. Escolher o tipo de empresa depende muito da sua atividade, de quanto você quer ganhar. Então, isso é muito importante que você converse com um profissional para você entender qual vai ser o mais benéfico de acordo com suas expectativas de negócio, né? E a partir disso, tem uma série de obrigações que você precisa fazer, algumas mensais, como por exemplo o pagamento de remittance dos funcionários, que é 15 dias após a folha de pagamento, né? Do mês. Além disso, tem a questão do GST, que você também escolhe quando você vai pagar. Então, quando você abre a sua GST, você confirma, você informa o governo como você quer pagar, se anualmente, se trimestralmente, correto? Exatamente. E fora isso, tem também a declaração anual de imposto de renda, que é uma das obrigações dos empresários. Mas, comparando aí ao Brasil, qual que é a sua opinião, Letícia? A minha opinião é que fazer business no Canadá ainda é mais barato do que fazer business no Brasil. Legal. E uma última pergunta muito comum para os profissionais de TI, né? Que no Brasil a gente sabe que é muito comum ser contratado, né? E emitir folha para prestar os serviços. O que vale a pena? Vale a pena ser funcionário, né? Porque a gente sabe também que funcionário aqui no Canadá não tem tantos benefícios como tem no Brasil. Ou vale a pena ser contractor e emitir nota? Tá. Acho que é bom a gente mencionar, se você é contractor, já tem a ideia de que você vai pagar imposto na hora de declarar o seu tax return. Porque se você é funcionário, você recebe ali o seu valor já com os devidos descontos retidos na fonte. Se você é um contractor, você recebe o valor integral. Então, é bom você separar aquele valorzinho todo mês, novamente, eu repito, procurar um profissional para te ajudar, qual é esse valor que você tem que deixar separadinho, para que você não tenha surpresa na hora do seu imposto de renda. Falar, não, mas eu estou pagando muito imposto, mas você não sofreu nenhum desconto durante o ano. Sim. Então, analisar qual é o valor dessa renda e direcionar ali, se você tiver a opção de ser contractor, pode ser que seja uma boa opção sim. A partir de quanto de salário você acha que seria já uma boa fazer essa transição para contractor? Bom, eu diria se você está acima de $50 mil, dependendo se você mesmo compra, né, os materiais para prestar esse serviço, se você usa o seu próprio carro, se você tem despesas com gasolina e sua renda está, né, mais do que $50 mil, é bom sentar e fazer essa análise que vai te beneficiar provavelmente. E aí, de novo, contato um profissional. A Letícia vai deixar aqui os dados de contato, ela pode te ajudar com toda essa análise e escolher o melhor caminho para você. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, particularmente, tive uma aula hoje, né? Tinha bastante coisa que eu não sabia, então obrigada, Letícia. Fiquei muito feliz. Agradeço, Mari. Espero que vocês também tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Então é isso. Beijo pra vocês, obrigada. Até a próxima semana. Tchau, tchau.